Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso canal, onde a gente fala sobre vida cristã e tudo que toca nela. Meu nome é Ana Stout e eu tô aqui hoje para falar sobre compulsão alimentar. Eu demorei muito tempo para entender que a minha relação com comida não era só sobre vontade ou disciplina. Então, assim, durante anos eu me escondi atrás de desculpas, achando que o problema era do mundo, né? Eram os estresses, as pressões do dia a dia, a correria, então eu não tenho tempo para comer direito. É, é culpa da minha genética ruim, então por isso que eu como o tempo todo, eu sempre tô sentindo fome, eu nunca tô satisfeita. E eu achava que era sempre o problema com o outro, com o mundo, e na verdade não era sobre mim, eu não parava para realmente olhar isso. Mas na verdade, olhando agora, né, para trás, eu que sou uma pessoa que sempre tive compulsão alimentar, assim, desde que eu me conheço por gente, é que o problema nunca esteve na correria, no estresse. Na minha genética, talvez tenha um pouco sim, mas esse não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era eu, era o que estava em mim. Eu tava, eu percebi que o que realmente significou a compulsão alimentar na minha vida, que foi comer, comer e comer para tentar tratar a ansiedade, né? Tava ansiosa, então eu comia isso, tava muito estressada, comia aquilo. Eu mereço isso hoje, então eu passei por uma situação muito ruim, então eu mereço comer aquele chocolate extra, né? Eu percebi que eu tava usando, e isso durante muito tempo, que eu fiz, né? E simplesmente não prestava atenção nisso, colocava justificativa em outra coisa, mas eu percebi que eu estava tratando a comida como uma coisa de tapar buracos em mim. Então durante toda a minha vida, eu tapei buracos emocionais com comida. Então, assim, o que que isso significa, né? A gente que tem compulsão alimentar. A gente fica tratando dos nossos problemas, tratando das nossas angústias, dos nossos medos e traumas antigos com excessos. E por mais que eu soubesse lá no fundo que isso era um problema, eu totalmente empurrava isso com a barriga e seguia como se fosse uma coisa normal. Não, assim, diante de tudo que eu estou vivendo, esse é o menor dos meus problemas. E não é verdade, não era verdade, não é verdade. E para você, se você está passando por esse processo de compulsão alimentar, não é verdade. Não é verdade porque a compulsão alimentar não é só comer demais. Ela é um ciclo vicioso e cruel que começa com um vazio difícil de explicar. Então não tem a ver com uma fome física necessariamente. Nosso corpo precisa comer, óbvio. A gente precisa comer, a gente precisa beber água, mas não é uma fome física que leva a gente para compulsão alimentar. É uma fome, na verdade, emocional, que parece que nunca vai ter fim. Então, se você sente uma necessidade urgente de comer, e isso eu falo assim, eu praticamente estou sentindo nesse momento uma sensação, uma vontade absurda de comer uma barra inteira de chocolate e eu não preciso, eu não estou com fome, eu acabei de almoçar. Então, assim, se você sente uma necessidade urgente de comer algo, saiba que a sua sede, a sua fome não é por comida. E o maluco, né, que se você cede a essa vontade, porque ela realmente às vezes parece que vai te destruir, né? Ou você come, ou você entra em combustão. Mas se você cede para essa vontade, ela pode te aliviar, né? Ela pode te satisfazer por aí alguns minutos. Você vai ter aí um pico de hipoglicemia, né? Eu acho que chama assim. Me corrija se eu estiver errado, mas você vai ter aí um pico de serotonina, né? Você vai ficar feliz, alegre, satisfeita. E isso vai durar por minutos. E aí logo você vai precisar fazer isso de novo. E de novo, e de novo. A comida, quando a gente tapa buracos emocionais com ela, ela vira uma anestesia. Ela vira como se fosse uma companhia, um conforto. Mas na verdade, ela não tá ali para te ajudar e te apoiar, né? Igual a gente sente aquele conforto quando a gente come. Na verdade, a gente vai se destruindo aos poucos. E aí, logo depois, quando você passou por esse momento de prazer e você se sentiu satisfeito, essa alegria vai passar
e o que vai sobrar é a culpa. Eu já passei por esse sentimento milhares de vezes. E a sensação, né, quando vem essa culpa é de total fracasso. Então, a compulsão alimentar, ela deixa a gente nesse ciclo de eu estou em completa agonia, eu preciso comer algo para me satisfazer, eu como algo, eu sinto alívio, e aí o alívio acaba e eu sinto culpa. E essa culpa me diz o tanto que eu sou fracassada, porque eu não consigo nem comer direito. E isso me causa agonia, estresse, ansiedade. E aí eu vou e não aguento e como de novo. E aí isso vira, ó, um ciclo sem fim. Porque é assim que a compulsão alimentar se instala. Ela é um vício que mistura prazer, dor, punição e recompensa. E todas as vezes que eu passei por esse ciclo, no final das contas, a minha confiança, autoestima, né? Se a gente for falar por esse lado, ela ia se despedaçando mais. E no final eu nem confiava que eu podia sair da compulsão alimentar. Hoje eu olho para trás e eu vejo o tanto que eu estava frágil emocionalmente e o tanto que eu busquei na comida uma recompensa que era impossível encontrar na comida. E o que eu precisava realmente fazer, que era olhar para dentro de mim, olhar as minhas dores, ver por que eu estava me entupindo aí de estímulos, ao invés de olhar o que realmente eu estava sofrendo, onde realmente estava a minha dor, eu ia e comia. Eu ia fazer outra coisa. Então, às vezes, você pode não ter compulsão alimentar, mas você tem uma compulsão por compras. Ou você tem um vício em completamente outra coisa para satisfazer a sua fome emocional. Ela funciona da mesma forma. Então, eu precisava admitir realmente que a comida para mim não era algo mais que Deus me dava, que era algo bom. A comida para mim era uma vilã. Era uma vilã na minha vida. E eu também era a vilã da minha vida. Porque eu estava me submetendo a algo. E é muito difícil dizer isso, porque quando a gente está num processo de muita dor, muita dificuldade de lidar com as emoções, é difícil a gente se responsabilizar, né? Existem alguns casos, eu sei, onde a gente tá tão mal que a gente não tem nem a condição, a energia de parar com esse processo específico, né? Aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem que procurar os pontos mais emergenciais. Então, depois aí que você já tá lidando com suas questões emocionais e você tem um pouco de respiro para olhar para a compulsão alimentar, aí é a hora. Mas de qualquer forma, a forma que eu tive e que foi boa e que eu acho que todo mundo que tem compulsão alimentar tem que fazer é acompanhamento psicológico. Por quê? Porque a origem disso aí não é nutricional. Se você está comendo para suprir algo emocional, então a gente precisa de ajuda emocional. A gente precisa cuidar da saúde mental. Então, assim, só depois que eu encontrei realmente ajuda psicológica e eu fui olhar isso pra dentro, eu consegui ver que eu precisava de ajuda. Que essa fome que estava em mim, não só pela saúde mental, também era uma fome de satisfazer a minha vontade em Deus. Então, eu estava fugindo também dessa área de entrega, de ter um relacionamento mais profundo com Deus, de ter ali essa busca última do que me falta nele. Então, empurrar isso com a barriga também não adianta. E eu percebi que não era só traumas e cicatrizes emocionais e gatilhos de ansiedade que me faziam levar a comida como se fosse um ídolo. Era também a minha falta de entendimento que meu único contentamento, a minha única recompensa tinha que ser Deus. Eu percebi que eu estava colocando a comida, né, em um lugar tão alto na minha vida, ela me escravizava. E quando eu cheguei nesse ponto, eu virei e falei, meu Deus, né, eu sou uma escrava da minha compulsão alimentar. Eu percebi que eu estava procurando em outros lugares o que eu precisava suprir em Deus. E isso para mim foi muito difícil. Eu sou cristã há muitos anos. E quando eu cheguei a essa conclusão também, que eu estava doente emocionalmente, né? Preciso me cuidar, mas eu também estava doente espiritualmente, porque eu não estava intencionalmente buscando colocar meu contentamento em Deus, eu me senti um fracasso ainda maior. Porque, né, eu não sei nem comer,
E eu também não sei ser crente. E eu acredito que esse momento, a gente se sente um fracasso total, que a gente precisa voltar para Deus e falar: me perdoe, eu me arrependo, eu coloquei ídolos na minha vida onde eles não deveriam estar, e eu quero começar de novo. Eu quero buscar de novo. Eu quero aprender a ter contentamento na única fonte que vai me dar contentamento, que é em Jesus. Então, assim, eu acho que a compulsão alimentar não é algo fácil. Não é fácil você lidar com isso. Não é fácil lidar com ansiedade, depressão. Mas é possível quando você escolhe aceitar a ajuda. Buscar um tratamento psicológico. Buscar uma vida devocional em Deus. Buscar olhar para dentro. Sem culpar os outros, sem arrumar justificativas. Olhar para dentro e ver onde que está a sua fome. É isso que você precisa fazer. Então, não é um passo de um dia para o outro, né? Da mesma forma que a gente não se torna um compulsivo de um dia para o outro, melhorando a relação com a compulsividade também não vai ser de um dia para o outro. Da mesma forma que a gente constrói ídolos, não é de um dia para o outro, às vezes até é, né? Mas não é de um dia para o outro. A mesma forma vai ser difícil, um processo lento, a gente entregar a nossa vida a Deus e encontrar contentamento nele. Porque é exatamente isso que o nosso coração não quer, um coração enganoso. A gente não quer depender do Senhor. A gente quer arrumar estímulos ou qualquer coisa que nos afaste de onde a gente tem que ir, que tire a gente do caminho que a gente tem que seguir. Então, assim, a gente tem que olhar todos os aspectos do que está influenciando a gente. E essa fome, ela precisa ser nutrida da forma certa. Então, se você está passando por isso, se você sofre de compulsão alimentar, saiba que você não está sozinho nisso. É uma luta muito difícil. É uma luta que a gente tem que caminhar dia após dia. A gente tem dias bons, a gente tem dias ruins. No final das contas, vários problemas da nossa vida, a gente vê uma saída. Isso não quer dizer que você vai superar ou vencer tudo, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas existe uma saída que é um caminho estreito. E a gente entender que a gente precisa se relacionar com algo maior que nós mesmos, com algo que nos dá propósito, dá vocação, dá identidade para nós, isso muda tudo. Deus oferece pra gente essa fonte de água pura e esse pão eterno que alimenta a nossa fome. Então não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você disse que dessa vez ia dar certo e não deu certo, não importa a quantidade de justificativas que você deu para você mesmo até agora, todo dia, toda hora é um momento de olhar para dentro e falar de onde vem essa fome, de onde vem esse vazio, encarar de frente e dizer: esse lugar é o lugar onde Cristo vai preencher. Existe esperança, existe vida sem esse sistema de recompensa que a gente que tem compulsão alimentar vive. Saúde mental é uma coisa muito séria, muito séria. E nós cristãos também precisamos cuidar da nossa saúde mental. A gente não pode viver como se a gente fosse imune a isso, ou simplesmente justificar e não encarar isso de frente. A gente precisa cuidar da nossa saúde para poder servir melhor o corpo de Cristo e servir melhor a Deus. Então nós precisamos aprender formas de viver em paz com o nosso corpo, nossa mente, com o nosso coração, entregando tudo que nós temos para Deus. Então, se você sofre disso também, você não tá sozinho. Eu tô aí nessa luta também. Era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Eu espero que algo tenha falado ao seu coração. Eu espero que isso tenha dado para você ou uma exortação, ou um encorajamento em relação a isso. É muito difícil mesmo, mas pouco a pouco, passo por passo, a gente vai ir chegando onde Deus quer nos colocar. E onde Deus quer nos colocar é onde nós temos que estar. A comida não dita quem você é. Só Cristo dita quem você é. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, pode fazer nos comentários. É isso. E até a próxima.